Olá! Você se sente sempre distraído? Como se seu cérebro estivesse em uma montanha russa de pensamentos? Ou você conhece alguém que tem dificuldade para se concentrar em uma tarefa por muito tempo? Ou parece estar sempre no mundo da lua? Tenho certeza que você conhece. Todo mundo está assim ultimamente. Mas será que você ou esse seu amigo pode ter TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade? Hoje vamos falar sobre os sinais mais importantes de TDAH em adultos e outras condições que podem se apresentar de forma semelhante. Porque muita gente que se auto-intitula TDAH, na verdade não tem, e outras que tem certeza que não tem. Nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre essas diferenças e talvez consiga identificar essas características em algum amigo, familiar ou até mesmo em si próprio. Está preparado? Mas antes já curta o vídeo, se inscreva no canal para não perder as nossas dicas de saúde e ative o sininho para receber todas as notificações. Espalhe esse conhecimento para seus amigos e familiares via WhatsApp, Facebook, Telegram. Compartilha aí! E me conta, você conhece alguém com TDAH? Tem um amigo, familiar que apresenta esses sintomas? Ou você mesmo? De que parte do Brasil ou do mundo você é? Escreva aí embaixo. O que é TDAH? TDAH é um transtorno neurobiológico que afeta as partes do cérebro responsáveis pela atenção, comportamento e controle de impulsos. Apesar de ser frequentemente diagnosticado na infância, muitas pessoas continuam a ter sintomas na idade adulta ou até mesmo só descobrem o transtorno mais tarde na vida. E olha, pode impactar seriamente a vida diária e trabalho e relacionamento. Um dos gráficos que mais me surpreenderam foi o enorme aumento nos diagnósticos de TDAH nos últimos anos no mundo. E quando eu falo enorme, não é brincadeira. Em 1985 havia cerca de 700 mil diagnósticos de TDAH nos Estados Unidos. Esse número subiu para 5 milhões em 2000 e a maioria em crianças em idade escolar e globalmente 129 milhões de jovens e 366 milhões de adultos foram diagnosticados com TDAH em 2020. Mas o que mais me chama a atenção, entre 2002 e 2012 houve um aumento de 400% nas vendas de remédios estimulantes para tratar o TDAH. Entre 2012 e 2021, as vendas dos remédios aumentaram ainda mais 70%. Isso significa que daqui a pouco todos terão TDAH? Não necessariamente. Porque houve um aumento nos casos diagnósticos de TDAH. Maior conscientização, a sociedade, os profissionais de saúde e as escolas estão mais informados sobre a doença, sobre o transtorno, levando a mais diagnósticos. Critérios diagnósticos aprimorados, os critérios diagnósticos foram refinados, possibilitando identificar casos que antes passariam despercebidos. Influência cultural e social, o aumento da pressão acadêmica e profissional pode levar a mais pessoas a buscarem diagnósticos e tratamento. E marketing de medicamentos, As campanhas de marketing das empresas farmacêuticas aumentaram a visibilidade e aceitação dos tratamentos com psicoestimulantes. O que mudou na nossa vida que pode ter contribuído para um aumento nos diagnósticos de TDAH? O uso excessivo da tecnologia, celulares, tablets, pode afetar a capacidade de atenção e concentração, potencialmente exacerbando os sintomas de TDAH, notificações instantâneas, rolagem infinita e a necessidade constante de conectividade. Quem nunca se distraiu com esse volume exagerado de informações? Redes sociais. Se você falar que nunca, você tem que ser estudado. Tem um livro muito bom, o melhor livro que eu li esse ano, chamado Geração Ansiosa. Fantástico, que aborda esse tema. E eu quero fazer um vídeo específico sobre o assunto em breve. Se vocês quiserem também assistir, escreva aí embaixo, que eu faço mais rápido, ou leia o livro. É transformador. Segundo, falta de sono. A privação de sono pode piorar sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade comuns no TDAH. Em 2011, as crianças dormiam em média 1 hora menos em comparação com as crianças do início do século XX. Provavelmente está muito pior agora. Parece que os adolescentes, em média, estão dormindo aproximadamente 2 horas a menos do que o recomendado. O relatório da Common Sense Media entrevistou 1.000 pais e seus filhos e afirma que 68% dos adolescentes levam seus dispositivos para a cama e quase 1/3 adormece com seus telefones. É difícil se concentrar quando não dormimos bem ou não dormimos o suficiente.
Pesquisas relacionam a quantidade e a qualidade do sono com problemas de atenção. A mente tem uma quantidade limitada de atenção e outros recursos cognitivos que são reabastecidos durante a noite. Quando não descansamos o suficiente, temos a dificuldade de concentração, a capacidade de focar a atenção. É uma das primeiras coisas que desaparecem quando as pessoas perdem o sono. Mas tem também a poluição ambiental, metais pesados como chumbo, mercúrio, alumínio e pesticidas têm sido associados a problemas de desenvolvimento neurológico, incluindo TDAH. 4. Dietas ricas em açúcar, aditivos artificiais, corantes, alimentos ultraprocessados podem influenciar na concentração e agitação, contribuindo para sintomas de TDAH. Estresse e pressão social, o aumento de estresse das pressões sociais e acadêmicas pode levar ao aumento de sintomas de TDAH, fazendo que mais pessoas busquem diagnósticos. Bem, você deve perceber que somos uma geração viciada em tecnologia e sofremos com a privação de sono. E por cima disso, somos bombardeados por indústrias que promovem a narrativa que temos que dar remédio, uma bala de prata, a pílula mágica para TDAH. Quer ter mais foco? Quer tirar uma nota mais alta? Quer passar no concurso? Desse jeito não vai dar não. Só porque você se sente mais distraído, não necessariamente você tem TDAH. Pode ter, mas não é certeza. E além disso, tem outros fatores como depressão, ansiedade, hipotireoidismo, anemia que podem causar sintomas semelhantes. Um estudo de 2015 do Centro de Controle e Prevenção de Doenças americano descobriu que 1 em cada 5 crianças com TDAH foi diagnosticado errado por médicos. Na verdade, não tinham TDAH. Quais as diferenças entre TDAH e distração normal? Primeiro, intensidade. No TDAH, a desatenção é intensa e persiste, afetando várias áreas da vida, como trabalho, estudos, relacionamento. A pessoa constantemente enfrenta a dificuldade em manter o foco, completar tarefas e organizar seu tempo. Na distração normal, todos nós ficamos distraídos às vezes, especialmente quando estamos cansados, entediados. Essas distrações são geralmente passageiras e não afetam significativamente nosso desempenho diário. Segundo, impacto na vida diária. O TDAH, os sintomas interferem gravemente no funcionamento diário. Pode ser difícil manter um emprego, cumprir prazos ou manter relacionamentos estáveis devido à desorganização, impulsividade, esquecimento. Já na distração normal, pequenas distrações podem atrapalhar naquele momento. E 3, falta de controle. O TDAH tem dificuldade de controlar e gerenciar suas distrações, mesmo quando se esforçam para isso. A falta de controle é constante e não melhora sem intervenção. Quando você deve buscar ajuda profissional? Primeiro, dificuldades persistentes. Se você percebe que a dificuldade de concentração, a sua desorganização ou impulsividade persistem por mais de 6 meses e afetam negativamente várias áreas da sua vida, como trabalho, estudo ou nos seus relacionamentos, você também deve procurar ajuda se você tem falta de controle. Se você tenta diferentes estratégias para melhorar sua concentração e nenhuma delas parece funcionar, pode ser sinal de que o problema é mais sério do que uma distração normal. Como que se diagnostica o TDAH? É por teste do TikTok? É por teste do YouTube? Não. Eu poderia colocar no final do vídeo a SRS 18, mas acho que esses autotestes podem deixar a pessoa ainda mais confusa e ansiosa. Se você acha que tem TDAH, procure um profissional competente no assunto, normalmente psiquiatra ou neurologista. A avaliação do TDAH inclui uma entrevista completa com o paciente e outras pessoas que conhecem quando criança ou pré-adolescente, para avaliar não apenas os sintomas, mas também a idade de início e quão prejudiciais eles são. Também deve haver medições neuropsicológicas no funcionamento cognitivo, funcionamento executivo, processos de atenção. Normalmente a avaliação é multidisciplinar, envolve médico, psicólogo e outros profissionais da saúde para garantir um diagnóstico preciso. Os sintomas de desatenção que são mais comuns em adultos incluem perder detalhes com frequência,
cometer erros por descuido, esquecer ou perder coisas importantes, dificuldade significativa para prestar atenção por um tempo maior, evitar distrações, seguir instruções, ouvir, organizar e persistir nas tarefas e atividades. Sintomas de hiperatividade incluem falar excessivamente, responder abruptamente, ter dificuldade de ficar sentado, ficar quieto ou esperar sua vez, ficar inquieto, se movimentando, estar sempre em movimento, interromper os outros ou se intrometer. Esses sintomas devem estar presentes em pelo menos 2 domínios da vida. Por exemplo, uma pessoa precisa ter problemas de atenção em um outro contexto além do trabalho para ser diagnosticado com TDAH. Tá, você tem TDAH ou tem uma concentração muito baixa. Será que a maneira de tratar é apenas com remédio? Não. Mas claro que os remédios estimulantes como metilfenidato, Ritalina, Venvance têm suas indicações. Eu não sou totalmente contrário. Tem pessoas que precisam mesmo, mas não é todo mundo. Vou dar algumas dicas práticas que me ajudam a gerenciar distrações e melhorar meu foco, concentração e produtividade. Talvez ajude você também. Primeiro, crie uma lista de tarefas, mantenha uma lista de tarefas diárias e tente priorizar quais são as mais importantes. Marque as tarefas concluídas, isso pode te motivar, você está vendo progresso. Divida tarefas grandes em partes menores, isso deixa mais palatável, mais gerenciável. Evita que você procrastine, ajuda a manter o foco e você sentir aquele senso de controle à medida que você completa cada etapa. Use timers, temporizadores, a técnica Pomodoro, que envolve trabalhar por 25 minutos, seguidos por uma pausa de 5 minutos, pode ajudar. Elimine distrações. Veja o que te distrai. É seu celular? É o Instagram? São as notificações desnecessárias que fazem você perder o rumo. Tem alguns aplicativos que você conseguiria bloquear as distrações do celular para aumentar o foco e produtividade. Mas não é só isso. Você tem que mexer no que você come, na sua dieta, ter uma alimentação balanceada, consumir uma dieta rica em proteínas, frutas, vegetais, grãos integrais para manter sua glicose e sua energia estáveis. Alimentos ricos em açúcar e processados podem aumentar a hiperatividade e dificultar a sua concentração. Faça exercícios, atividade física como caminhada, corrida ou yoga podem ajudar a reduzir os sintomas de TDAH e a melhorar seu foco. Se você for estudar para uma prova, faça exercícios antes de estudar, porque vai aumentar sua concentração em cerca de 30%. Se você puder, faça exercícios de alta intensidade, treinos intensos, liberam endorfina e melhoram o humor e a atenção. Também você tem que melhorar seus hábitos de sono, né? Manter uma rotina de sono. Vá para a cama e acorde no mesmo horário todos os dias para regular seu relógio biológico. Também crie um ambiente propício no sono, mantendo o quarto escuro, silencioso, fresco. Tente meditação, pratique a meditação, mindfulness, para melhorar a atenção e reduzir o estresse. Técnicas de relaxamento, como exercício de respiração profunda e relaxamento muscular progressivo, podem ajudar a acalmar a mente. Você pode tentar terapia cognitivo-comportamental, TCC, que é focada em mudar padrões de pensamento, comportamentos negativos. Então pode ser eficaz para adultos com TDAH. Crie um espaço específico, dedicado de trabalho, longe de áreas de lazer, para ajudar a separar trabalho e descanso. Minimize a desordem, manter seu espaço de trabalho organizado, livre de objetos que não são essenciais para suas tarefas. Use ferramentas visuais, quadros brancos, calendários e listas de tarefas visíveis podem ajudar a manter o foco nas prioridades. Também uma rotina estruturada, estabeleça uma rotina diária clara, incluindo horários fixos para trabalho, descanso, lazer. Acho que com isso você vai conseguir gerenciar melhor seu tempo e seu foco. Gostou do vídeo? Qual vai ser o próximo vídeo que vai assistir? Vou deixar 2 recomendações aqui ao lado. Meu vídeo sobre a comida mais mortal que o açúcar e o risco dessa comida para seu corpo, para seu cérebro, e as vitaminas que melhoram sua memória. Meu nome é André Bamber, cardiologista, e esse é o cardiodf.com.br. Lembre-se de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Obrigado!